Falsa abordagem policial, um jovem assassinado a tiros. A disputa por uma herança vai ser também investigada pela polícia na morte do Gabriel, de 21 anos. Põe no ar. Quem matou o Gabriel Borba e por quê? Uma abordagem suspeita no meio da estrada. Um tiro certeiro que tinha como alvo a pessoa errada? Vingança ou morte por engano? Qual o motivo por trás de um ataque tão violento? A família do jovem estoquista de 21 anos vive em meio a uma avalanche de dúvidas. Ninguém encontra uma só resposta para explicar o que aconteceu. Por que fizeram isso com ele? Um rapaz de 21 anos, cheio de sonhos, entendeu? É mais uma vida interrompida pelas mãos do ser humano. Eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Um episódio recente envolvendo dois homens que se passavam por policiais pode ter, segundo ela, uma ligação direta com o assassinato do irmão. Houve um episódio muito estranho na terça-feira passada. Entraram na casa do meu pai, chamando o Gabriel. Falaram assim: Gabriel, abre a porta. Chutaram a porta. Aí meu pai falou: não vamos arrombar a porta. E aí ele abriu. E aí foi onde renderam o meu pai, deixaram ele deitado e o Gabriel sentado. E tudo que eles perguntavam para o Gabriel. E as perguntas eram sobre o quê? Perguntaram se tinha droga na casa. O Gabriel falou que não, que ninguém mexia com isso. E ainda falou assim: não, aqui não é o sítio da droga, o sítio da droga é em outro lugar. Pegaram os documentos deles, falaram que ia na viatura averiguar, porque se disseram policial, mas não tinha nenhum mandato de buscar apreensão, nada. Falou: realmente, não tem nada deles, nenhuma ficha criminosa deles, não tem nenhuma passagem. Aí falou assim: a gente vai trancar vocês aqui, daqui 10 minutos vocês saem. Pra mim foram as mesmas pessoas que entraram na casa do meu pai e foram as mesmas pessoas que executaram meu irmão. A casa onde Gabriel mora com a família fica aqui numa região de sítios, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Um local com bastante vegetação, bem afastado mesmo da cidade. E esse carro com os investigadores, os supostos investigadores, foi visto por moradores aqui da região circulando, rondando a casa de Gabriel dias antes dessa primeira abordagem. Agora, se esses mesmos dois homens já tinham a intenção de executar Gabriel, por que não fizeram isso naquele dia, quando estiveram por aqui e haveria apenas o pai como testemunha? Ao lado da casa da vítima funciona um depósito de reciclagem. Conversei com um dos funcionários. Apesar da proximidade com a residência, ele não notou nenhuma movimentação estranha. Mas não pode dizer o mesmo de outros moradores da região. Eu vi só o comentário do pessoal pra lá, mas aqui eu não vi não. Ah, teve moradores mais pra lá que viram esse carro. E eles falaram o quê? Dois homens? Não, só falaram que estavam rondando um carro aqui, entendeu? Tava rondando um carro, mas não sabe dizer se tinha dois, tinha três, entendeu? Nem conhecem essas pessoas, ninguém conhece. Não, ninguém conhece, entendeu? Perto dali, encontramos este feirante, vizinho de Gabriel e amigo de bairro. A rotina dele era serviço para casa, de casa para serviço. No final de semana ele jogava bola lá com o time da empresa. Um rapaz que nem saía para balada e não saía. Isso que eu acho estranho. Eu acho que foi engano. Um jovem trabalhador, dedicado aos estudos e apaixonado por futebol. Do tipo que não arruma confusão com ninguém. Infelizmente, eu acho que foi engano mesmo. O Gabriel não fazia mal para ninguém. O Gabriel não. Isso eu ponho a mão no fogo por ele, que ele não fazia mal a ninguém, o Gabriel. Nem palavrão você viu moleque falando na rua. É muito iluminado, sempre correndo atrás dos seus objetivos, muito responsável. Muito. Ele foi meu padrinho de casamento, inclusive. Só coisas boas, assim. O impossível para ela aconteceu. Ainda que estivesse na hora errada e no lugar errado, os atiradores agiram como se tivessem ordem para matar. Gabriel foi o único alvo de uma execução fria, presenciada pelo próprio pai. Como de costume, Gabriel saiu junto com o pai cedinho de casa para trabalhar. Cada um em um carro. O pai seguia na frente e Gabriel logo atrás.
Quando eles chegaram nesse trecho aqui, que fica a mais ou menos uns 2 quilômetros de distância da casa onde eles moram, um carro prata fechou os 2 veículos. Dentro dele estavam pelo menos 3 ocupantes. Um desses homens desceu armado, bastante violento, agressivo e impiedoso. Ordenou que todos descessem do carro e deitassem no chão. Gabriel chegou a pensar em fugir, tentou dar ré no carro, mas não conseguiu. Foi obrigado a descer do veículo e deitar de bruços ao lado do pai. De repente, ele é atingido por um disparo. O pai estava de costas e não viu, pensava que o criminoso havia disparado para o alto. Mas, quando percebeu, o filho já estava ferido. Os criminosos fugiram naquela direção e o tiro que atingiu Gabriel acabou sendo fatal. O pai de Gabriel levava outras 2 pessoas no carro dele, colegas de trabalho que também foram obrigadas a deitar no chão. Todos ouviram o atirador descer do carro gritando que era policial. A pessoa não disse nada na hora em que se aproximou. Segundo o meu pai, ele disse assim, hoje que a gente pega as drogas. E aí o cara pediu para ele descer do carro e ele desceu do carro. Não teve nenhuma resistência. Nem nessa abordagem e nem quando entraram na casa do meu pai. Nenhuma resistência, nenhuma. O mistério ainda não terminou. Existe a suspeita, inclusive, do envolvimento de alguém da família para ser investigada. São inúmeras lacunas a serem preenchidas no decorrer do inquérito. E para muitos parentes e amigos, um vazio irreparável, ainda que se faça justiça. A justiça tarda, mas não falha. E a gente só quer isso. Nada mais, assim. E com as mãos da justiça mesmo, da polícia, das investigações e tudo. Porque a justiça divina a gente sabe que não falha. Mas a gente quer justiça aqui da terra. Olha, se você tiver qualquer informação que possa contribuir para a investigação policial, eu peço para que você, por favor, entre em contato com as autoridades.